Somos gratos ao Senhor por este momento. Amém? No primeiro cântico que nós entoamos aqui, o Tiago Silva, eu estava lá no banheiro louvando ao Senhor com esse cântico sobre os benefícios, não é isso que nós louvamos? Estamos lembrados? Já esquecemos, já? O que darei, não é isso? Pelos benefícios. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 5. Todos acharam, amém? Bom, queridos, Deus existe, amém? E Deus existe, Ele está nesse lugar. Temos dúvida? Não. Se Deus existe, está nesse lugar, grandes coisas o Senhor quer fazer no nosso meio. Porque onde que o Senhor está, algo dele tem que acontecer. Não é isso? Da parte dele. E nós vamos ler uma passagem bíblica aqui que fala de 2 milagres dentro de uma passagem. Tá bom? A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas o tema que foi colocado ali, o Senhor faz. E a palavra do Senhor está escrita no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo. Algumas traduções falam moribunda. Rogo-lhe que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguindo uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Algumas traduções falam manta, orla ou borda. Porque dizia-se: tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que já sabia o que tinha lhe acontecido, temendo, então a mulher que já sabia que tinha sido curada de imediato, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, confessou tudo. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E sendo ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: para Jairo, a tua filha está morta. Para quem enfada mais o mestre? Para quem importuna mais o mestre? Acabou, sua filha está morta. E Jesus, tendo ouvido essas palavras daqueles homens, disse ao principal, a Jairo, da sinagoga: não temas, crer
somente. Deus está falando já conosco nessa manhã, nessa noite. Crê somente. E muito permitiu, e não permitiu que alguém ou lhe seguisse, a não ser Tiago, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, os incrédulos, sai, tomou consigo o pai e mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago, é isso que ele chamou, e João. E os que estavam com ele, entrou onde a menina estava deitada. Ele falou que ela dorme. E tomou a mão da menina, disse: Talita cumi, uma palavra em aramaico, que quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com ele grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém a soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Talvez essa enfermidade que levou à morte não permitisse que ela comesse, se alimentasse. Meus queridos irmãos, uma leitura bastante extensa, aonde que nós lemos aqui, essa trajetória de Jesus começa lá no capítulo 3, quando ele está fazendo um ensinamento muito grande para uma multidão. No capítulo 4, Jesus, ele vai ensinar acerca de uma certa parábola do semeador. E vem explicando acerca dessa parábola. E depois Jesus, num barco, ele passa para uma outra banda, porque na Galiléia existia várias províncias, e de uma maneira mais rápida de se locomover, ele usava barco. E Jesus chega ali, ao leste da Galiléia, e começa algo tão profundo que se depara com um homem endemoniado. Ele chega em Gadara, e aquele homem sai do sepulcro, e a legião de demônios que estava sobre aquele homem roga para que, naquele momento, não importunasse eles, mas que pede permissão ao Senhor para que se lance numa manada de porcos. A primeira coisa que eu aprendo ali é que o Senhor, mesmo no momento difícil, ele, na vida espiritual, ele tem autoridade sobre os demônios. Mas eu pulei algo que agora o Senhor me trouxe a lembrar que antes disso, ele acalma a tempestade, e os discípulos estavam no barco com ele. A ordem de Cristo é para chegar a outra banda, e ali acontece uma tempestade de forma repentina, algo que toma os 12 discípulos ali na surpresa, ao ponto de eles acordar o Senhor, que a Bíblia relata que ele estava dormindo, descansando, e assim acorda Jesus para socorrer eles. E Jesus repreende aquela tempestade. O que eu entendo ali é que na tormenta da vida o Senhor tem poder até na natureza, e na tormenta da vida ele também tem autoridade. E nós chegamos aqui, nesse capítulo que nós lemos, que Jesus sai de Decápolis, aonde que ele faz realmente a libertação desse homem que tinha uma legião de demônios sobre ele. Este homem, a Bíblia não relata o nome dele, se torna um dos maiores evangelistas. Eu posso assim crer que Jesus, ele pede para seguir Jesus, Jesus pede a ele para permanecer e falar daquilo que aconteceu nele. Aí Jesus pega o barco, vai para outra banda. Eu falei, o leste, ele vai para o oeste. E chegando onde que nós lemos aqui, e passando Jesus num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou
um homem, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. Jairo era um dirigente de uma sinagoga. Jairo era um homem muito importante naquela época, o homem que tinha a oratória e também a leitura da Torá, o homem que muitas pessoas se espelhavam por ele. Mas a palavra de Deus diz que ele, quando vai de encontro a Jesus, ele se prostra diante do Senhor, diante da posição que ele tinha como um principal da sinagoga. Ele tira toda aquela posição de homem, se humilha diante de uma autoridade que estava acima dele. Ele reconhece a autoridade que estava em Cristo. Com todo o conhecimento que ele tinha da Torá, ele reconhece que Jesus era o Messias que estava por vir. Ele reconhece que ali a promessa já estava se cumprindo. Só que ele sai de casa para fazer um pedido ao Senhor Jesus. Ele sai de casa, a sua filha estava doente, estava a ponto de morrer. Aquele homem tinha toda a sua liturgia dentro de casa, orava. Ele tinha o momento da sua religiosidade dentro de casa, mas ele, momento ali, se tornou impotente em tudo aquilo que ele tinha aprendido e colocado em prática. Ele recorre ao Senhor que pode todas as coisas, porque a situação dentro do seu lar já tinha fugido do controle dele, Jairo. Então ele recorre ao Senhor, porque ele reconhece que ele era o Messias. E ele começa a se prostrar, a se molhar diante do Senhor, se esvaziar do seu eu, do ego, da sua posição. E ele começa a se humilhar diante do Senhor em busca da vitória dentro do seu lar. E diz a palavra que ele se prostra, verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogava muito, ou seja, a petição daquele homem era de forma contínua, porque ele entendia que aquele momento ali era um momento único, exclusivo, para que ele pudesse obter vitória dentro do seu lar. Ele sai de casa e deixa sua filha deitada, na responsabilidade da sua esposa, porque até então ele não sabia que já estava um alvoroço lá acontecendo, os pranteadores, choradores, e ele sai em busca da sua vitória. Bom, eu falei que se um existe, ele está aqui. Eu creio que você veio aqui em busca de quê? Da sua vitória. Porque desde o momento que nós cremos que Deus existe e que Ele está aqui, amém? Porque Ele que preparou esse ambiente, que foi Ele que me trouxe neste lugar. Então qual é o meu objetivo, Senhor? Em busca da minha vitória. Mas aquele homem, eu vou repetir, aquele homem se esvazia dele de tudo. Aquele homem deixou de ser o principal da sinagoga. Aquele homem se tornou o quê? Um homem que estava se humilhando diante dos pés do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus, para obter a sua vitória dentro do seu lar. A menina tinha 12 anos de idade. Quando aquela menina nasceu, que alegria, Fábio, dentro do seu lar, evangelista Fábio. Aquela menina nasce, ele apresenta aquela menina com certeza ao Senhor e agradece pelaquela vida no qual Deus concedeu para ela, para ele e para sua esposa. E ele entende que do ventre da esposa saiu algo tão precioso, que era um presente de Deus para zelar por ela. Eu fiz a conta aqui, 4.380 dias, eu fiz aqui a nossa conta no nosso calendário nos dias de hoje. Ainda botei mais o ano bissexto, que cada ano tem 365 dias, não tem isso? E com o ano bissexto eu coloquei mais 4 anos, acrescentei, não é isso? Então eu fiz a conta, durante 4.384 dias, era somente de alegria na casa de Jairo. 4.384 dias, era louvor e adoração, era harmonia, era paz, era tudo que aquele homem queria na sua vida, na sua família. A família era bem sucedida, mas de repente,
Como assim que aconteceu com os discípulos que foram tomados naquele barco, de forma repentina a sua filha ficar doente. E quando começou a doença, eu creio que aquele ano começa a orar, a jejuar, a buscar diante do Deus Jeová a cura sobre aquela menina. Mas aquele homem entendeu que a situação ia a pior. A situação não melhorava, mas quando ele ouviu que Jesus estava fazendo milagre, eu creio que ele foi lá buscar a cura de forma definitiva na vida da sua filha. Estão me entendendo, amém? Ou estou muito acelerado? Hoje é culto, temos oração, então hoje, amém? Então, ele vai lá de encontro ao Senhor, se prostra diante do Senhor, e a Bíblia relata que ele rogava muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou está à morte, rogo-lhe que venhas e lhe ponha as mãos para que ela sare e viva. Aquele homem tinha consciência que aquela doença era para a doença para a morte, sare e viva, não é isso que está escrito aqui, na tua palavra também, na tua Bíblia, no teu exemplar, ou tem alguma coisa diferente? Então ele entendia que o Senhor, a minha situação dentro do lar, é uma situação bastante complicada, e eu tenho visto que não tem solução, então estão buscando a solução no Senhor. Amém, queridos? Amém? Aquele homem sai da casa, vem para a sinagoga, você só da tua casa está vindo para a casa do Senhor. Deu para você entender isso? O homem sai, Vilma, da igreja, vamos botar assim? Tá bom? Ele sai da sua casa, ele vai de frente do Senhor, se prostra ao Senhor, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é de maravilha, se prostra diante dele. Ele sai da sua casa, da sua residência, em busca do Senhor. Você saiu da sua casa, da sua residência, o que você deixou lá com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, o que você está trazendo com suas demandas aqui, se prostra diante do Senhor que está aqui, amém? Aleluia. E Jesus não fala nada. Olha só que coisa interessante, que o Senhor não fala nada, mas que no versículo 24, e foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. A última vez que eu preguei aqui sobre o cego de Jericó, era uma grande multidão. Que coisa maravilhosa. Aquele homem, quando ele sai, já havia essa grande multidão com o Senhor, que nós lemos aqui, que essa multidão já estava junto ao mar, já estava ali esperando para ouvir o ensinamento de Jesus. E quando Jairo faz essa petição ao Senhor de forma contínua, fervorosa, Jesus se levanta e vai com ele, a multidão vai seguindo a Jesus. E diz que a multidão vai seguindo no versículo 25, e certa mulher, aí aparece certa mulher, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, a Bíblia fala o nome de Jairo, parece que Jairo era muito importante. Não, eu quero dizer que essa certa mulher era da mesma forma importante como Jairo. A Bíblia fala dessa certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue. Aí eu também fiz a conta, da mesma conta. Olha só, 4.384 dias de aflição. Do mesmo primeiro dia que nasce essa menina, primeiro dia há um diagnóstico nessa mulher de um fluxo de sangue. Você entende isso? Eu falei da alegria da família de Jairo dentro da casa dele. 4.384 dias somente de júbilo, a tenda somente de júbilo, sem encantamento nenhum, com a glória de Deus se manifestando. Eu quero dizer que nós somos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a tudo nessa terra, mas que nós temos que entender que o Senhor é conosco, e para isso, como o Tiago louvou aqui, precisamos confiar no Senhor. E certa mulher, vou repetir, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. 4.384 dias.
Os primeiros dias não foi uma aflição tão intensa. Os primeiros dias foi lá no médico, o médico começou a receitar para ela, passou 1, 2, 3, 7 dias, como diz lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Números também, Levítico também fala sobre isso, Levítico capítulo 15, verso 35, bota para mim, por gentileza, Ana, para que você possa entender, eu quero ser mais assim rápido, o porquê que ela tocou nas vestes do Senhor. É Levítico 15, 25, me perdoa, querida. Pode, irmão, me perdoa de novo, Números 15, 38 e 39. Eu falei Levítico, é uma outra passagem também que nós vamos falar. Números 15, 38 e 39 diz assim: também a mulher, quando manar o fluxo... Eu acho que eu estou confundindo você, Ana, era aquilo mesmo, tá bom? Não, eu que te peço perdão, Ana, me perdoa ter feito você errar, tá, filha? Não, nós temos que pedir perdão, não quero que ninguém saia aqui. Também uma mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo do seu sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Pode descer mais um pouquinho. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo ciliar, como a cama da sua separação. Ou seja, essa cama é tua, tu vai deitar aí, então você vai continuar até ser sarada. E toda coisa sobre a qual você sentar, se você sentar aqui, olha quem está escrito, será imunda. Conforme a imundícia da sua separação, ela já está separada. E qualquer que quer tocar, aqui está a mulher do fluxo de sangue, eu toquei, olha bem o que acontece, será o quê? Imundo, portanto, lavará as suas vestes, e se banhará com a água, e será imundo até a tarde. Aí eu toquei nela até a tarde, vou lavar minhas vestes, à tarde eu sou já purificado. Olha a condição daquela mulher, ela chega, certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue, sofria, uma mulher que vivia na sombra da sociedade, com uma doença invisível para a sociedade, a mulher que não poderia tocar em ninguém tocar nela, a mulher que não poderia sentar num banco, ou até mesmo uma praça pública, uma mulher que não poderia entrar dentro do ônibus nos dias de hoje, Augusto, uma mulher que não poderia estar aqui dentro, se fosse a lei ainda hoje. Vocês estão me entendendo? Essa era a lei que tinha sobre eles, sobre elas também. E ela começa o quê? A desprender de tudo na sua vida para tocar somente nas vestes do Senhor. E certa mulher, versículo 25, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher estava com angústia no seu coração, a sua alma estava angustiada, a mulher estava passando por aflição. A Bíblia relata que ela começou a gastar todo o seu dinheiro, os médicos aproveitando ali da boa vontade dela em busca da sua vitória, porque eles sabiam que não poderiam fazer nada, que depois que passou 7 dias, como é que pode isso? Talvez era algo novo para a medicina daquela época, algo que surpreendeu aqueles médicos, que eu quero acreditar dessa forma, e que havia padecido muito, com muitos médicos dispensado tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo a pior. Da mesma forma que aconteceu com Jairo. Mas só que Jairo não sabia que a situação da sua filha, até então ele estava distante, não tinha ainda o conhecimento que sua filha tinha morrido já. Mateus relata que a filha de Jairo já estava falecida já. E ele não sabia, porque ele sai de casa, deixa ela doente em casa, mas ele sabia que a situação dele dentro de casa não era nada agradável. E aí se depara com a situação dessa mulher, parece que ela interrompe Jesus de chegar em tempo na casa de Jairo. Não, queridos, parece que ela interrompe o Senhor de abençoar a vida de Jairo. Não, queridos, nada foge ao controle de Deus. Não importa o tempo é do Senhor, Ele que faz o tempo.
A vontade é do Senhor. E tem situações que o Senhor permite para que mostrar para cada um de nós a tua grandeza, o teu poder. Somente Ele que pode realizar milagre. O Senhor faz. E foi com ele em seguida uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo, gastara todo o seu recurso, tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes e na pior. A mulher estava debilitada, fraca, estava morrendo, estava perdendo o que o sangue, vida, estava morrendo. Só que a menina estava debilitada no leito, teve seu pai para ser o intermediário na petição para a sua vida. Essa mulher estava perdendo a sua vida, sim, mas ainda de tamanha fragilidade, debilidade dela, ela desprende, vou dizer assim, 10% de reserva da sua força, e ela fala, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Queridos e amados irmãos, os judeus, todos eles tinham as mesmas vestes, tzitzit. E eu não vou entrar nesse detalhe, que é muito tempo para poder explicar. E as pontas eram todas com cor azul. Ali foi colocado em cada um deles ali, para que os judeus se lembrassem dos mandamentos do Senhor, que quando olhasse um para o outro, olhasse os mandamentos, lembrasse dos mandamentos do Senhor. E esta mulher, ela chega a dizer, a palavra que ela tocou nas vestes do Senhor, ela toca e fala assim como eu, ardendo no meu coração, falei, Senhor, se ela tão somente falou que somente tocasse nas suas vestes, ia sair curada, ela tocou e falou assim, eu me lembro dos seus mandamentos, eu me lembro da tua palavra. Amém? Eu me lembro da tua palavra. Amém, queridos? Põe Levítico capítulo 15, verso 25. Não, Levítico. É a mesma coisa que Números. Eu vou achar aqui, Ana, por favor. Eu vou achar onde que eu notei. Isso, Ana, coisa muito boa. Jesus é lindo e maravilhoso. Até quando nós vamos te louvar, Senhor, e bendizer nessa terra e glorificar o teu santo nome. Porque quando o Senhor está na direção de tudo, basta somente obedecer. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes nas bordas das suas vestes, como eu falei, franjas, façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das suas bordas porão um cordão azul. 39, por favor. E na franja vos estará para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após a vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então estava mexendo com tudo isso, praticando coisas que não era para praticar. Mas essa mulher, quando ela fala somente tocar, Senhor, estou tocando na tua palavra, querido, o verbo vivo estava ali, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo passando. Amém? E o detalhe que quando eu falei que ela era imunda, não é isso, por causa da sua enfermidade, ela não poderia tocar em nada. Mas aquela mulher, ela rompe uma barreira muito grande para tocar em Cristo. Primeira coisa era a multidão que estava seguindo ele, não é isso? Por isso que quando o Senhor, quem me tocou, ela queria ainda continuar vivendo de forma anônima, de forma na sombra da sociedade. Diz que ela tremendo, ela começa a falar, porque ela estava com medo de que eu sei o quê? Apedrejada. Essa mulher, ela rompeu todo um preconceito daquela época. Não é isso que nós lemos lá, que a mulher tinha que estar separada?
ela não podia tocar em nada, então ela rompe todo um preconceito daquela época. Porque ela acreditou que tocando no Senhor estaria curada. Ela estava preocupada, sabe o quê? Em busca da sua cura. Ela não estava preocupada no que iriam fazer, irmão Igor, o que iriam falar dela, mas ela estava preocupada em somente tocar no Senhor e assim ser sarada da sua enfermidade. Enfermidade essa que estava levando a ela, eu vou usar uma palavra que é quase a óbito, sim, porque estava perdendo o quê? A sua vida, o sangue. Estava fraca. 12 anos com aquela enfermidade, 12 anos que quando um tinha uma alegria, ela tinha tristeza, 12 anos que quando um tinha festa, ela não poderia ir para a festa, 12 anos enquanto ele era principal da sinagoga, levava sua filha para a sinagoga, ela não poderia ir, porque aonde que ela sentava estava contaminada, ela estava o quê? Distante de tudo que ela tinha o desejo no coração, porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes ou vestidos, sararei. E logo que se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo que está já curada daquele mal. Eu aprendo aqui que Deus também cura de forma imediata. Aleluia. Interessante que se nós formos ler tudo aqui, o maior desafio dela e de Jairo foi fé. Foi ter fé, acreditar até o último momento. E nós vamos entender isso. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nos meus vestidos? A multidão tocava no Senhor. A multidão com certeza queria tocar no Senhor. Mas aquela mulher tocou, porque eu me lembro, torno a lembrança das suas palavras, dos seus mandamentos. No coração daquela mulher, ela creu lá atrás, porque como o judeu, ele aprende a Torá desde cedo, ele aprendeu a palavra, ela também aprendeu a palavra, por mais que vivia à sombra da sociedade, por mais que para a sociedade aquela doença era invisível, mas o Senhor sabia de todas as coisas, por isso que ele pergunta quem me tocou, ele sabia quem tocou ele, e ele arrumou um meio de mostrar para toda aquela multidão, ali, que ele é Deus. Ele queria mostrar para os fariseus, os escribas que estavam ali presentes, que ele era o Messias. Porque nas vestes do Senhor, a cura, que é a palavra há libertação, a palavra salva, a palavra há unção também. Amém? E disse-lhes os seus discípulos, verso 31, Jesus vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, ela não poderia mais, queria ainda permanecer anônima ainda, escondida, né, da multidão, do povo, das pessoas. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, porque ela já sabia que estava curada, temendo e tremendo, aproximou-se de quem? De Jesus, e fez a mesma coisa que Jairo, prostou-se, aleluia, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu vou resumir, há 12 anos atrás, eu era assim, alegre, mas de repente veio uma enfermidade, fui e busquei aos médicos, homens que tinham sabedoria na medicina, tinha dinheiro ainda para gastar, mas eu estava gastando meu dinheiro, mas não tem mais nada para gastar. Ouvi falar de você, do Senhor Jesus, ouvi falar do Messias, o meu coração já esperava o Messias, porque eu aprendi na Torá, por isso que eu toquei nas suas vestes, onde que estão os mandamentos, a palavra.
Eu trouxe à memória a tua palavra, Senhor. A tua palavra tem poder. Ela começa a abrir seu coração, que não poderia abrir o coração mais para ninguém. Há 12 anos, aquele coração abafado, ela começa a se abrir. Aleluia! Começa a ter cura emocional, começa a ter cura interior. O psique começa, Deus começa a trabalhar de forma completa naquela mulher. Talvez aqui hoje, até eu estou precisando também, eu não sei, você não sabe como eu entrei aqui, nem sei como você entrou, e não sei qual é a tua luta, a circunstância da sua vida, e você não sabe da minha luta, nem a circunstância que eu estou passando, mas uma coisa é certa, vamos perseverar diante da dificuldade que aconteça na nossa vida, por mais que há uma barreira, uma dificuldade, vamos rompê-la. A multidão, ela rompeu, ela venceu. Aleluia. E uma coisa tão interessante, e disse toda a verdade, algo tão maravilhoso, que a Bíblia fala de uma mulher, depois Jesus trata como filha. Olha o quadro como é que mudou. Verso 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz, essa paz hoje que eu te dou, que eu sou o príncipe da paz, essa paz que excede todo entendimento na sua vida, essa paz que faz tudo mover o seu coração, a mente, que tira toda uma ansiedade, aleluia, vai nessa tua paz, aleluia, vai em paz e ser curada deste mal. Tu está curada de forma completa, mulher. Vá para a sua família, abrace, beije. Há quanto tempo você não tinha um abraço familiar? Há quanto tempo você não tinha um abraço de um amigo? Receba lá na sua família o que o diabo roubou de você, que nessa noite tu receba na sua família o que o diabo roubou. Aleluia! E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, eu vou ter que acelerar, hoje é. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram para Jairo, tua filha está morta, para que importunas e enfada mais o mestre. Jesus, ouvindo aquelas palavras daqueles homens, sempre vai vir incrédulo para não te ajudar naquilo que foi dado, uma palavra empenhada na sua vida. Sempre vai falar para você que não tem mais jeito, acabou. Sempre vai ter que vai levantar e vai falar, cadê o teu Deus? Há quanto tempo tem uma palavra de promessa na sua vida e não acontece? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas. Na palavra do Senhor, a palavra não temas, tem 365 palavras escritas, não temas. E a cada dia você levanta e fala assim, não vou temer esse dia, porque o Senhor é comigo. Aleluia! Glória a Deus! Não temas, crê somente. Crê somente, meu amado, minha irmã, crê, jovem, somente. O mundo está em crise, o Senhor não está em crise. Ele que criou este mundo, aleluia, deu forma. Esse é o nosso Deus, que abre porta de emprego e de excelência. Esse é o nosso Deus que cuida do seu povo. Isaías 49, verso 15 e 16, diz assim, se uma mulher esquecer de quê? Todo mundo conhece. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu,
O Senhor está falando conosco nessa noite. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Verso 16. Eis que na palmas das minhas mãos, estou fazendo aqui só uma, é do Senhor, por favor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Ei, eu e você, eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. É Deus que faz história na minha e na tua vida. Aleluia. Ele que cuida de nós. Não temas crer somente. E não permitiu que alguns daqueles homens ali, das pessoas, seguissem até a multidão, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga de Jairo, viu o alvoroço, que chorava muito e pranteava. Eu quero chamar aqui Samuel, por favor, Samuel Júnior. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, que os com eles estavam, que eram os 3, e entrou onde a menina estava deitada. Foi assim que Jairo saiu de casa, e assim Jairo voltou e viu a sua filha deitada. Mas quando sai de casa, ainda estava com fôlego de vida. Quando volta para casa, a filha de Jairo já estava morta. O ambiente era outro. O ambiente, quando ele sai, era de choro, sim, porque ela estava doente, de sem esperança nenhuma, como a mulher do fluxo de sangue não tinha nenhuma esperança. Mas quando ele chega em casa, a situação era crítica, estava morta, mas o Senhor falou, crê somente, o que você me pediu lá na frente, crê somente, o que você me pediu eu vou cumprir. Aleluia. E tomou na mão da menina, disse, Talita cumi, a palavra em aramaico, que traduzido é a menina a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Quando Deus vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida, aquilo que nós esperamos, com certeza, até nós vamos ficar espantados, impactados pelo milagre de Deus. O Senhor faz, impactados. A nossa família vai ficar o quê? Assombrada, impactados. Os nossos vizinhos vão ficar o quê? Assombrados, impactados. Porque nós servimos um Senhor que faz, porque nós servimos um Deus vivo, porque nós servimos um Deus que é o bom pastor e dá a vida às suas ovelhas, porque nós servimos um Senhor que tudo está sob o controle dele, e que nesta noite enfermidade sai em nome de Jesus do seu corpo. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar, me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar, me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar. Preciso chegar ao fim dessa estrada,
pois sei que é tão difícil a caminhada. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu espírito me tocar e começo a caminhar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar. Preciso chegar ao fim dessa estrada, pois sei que é tão difícil a caminhada. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu espírito me tocar e começo a caminhar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que prosseguir, mas sem ti não vou chegar.